Bom dia! Hoje é quarta-feira, 28 de junho e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. No programa de hoje vamos falar sobre saúde bucal. Tudo o que você precisa saber vai ser debatido aqui com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Cláudio Miaki. Doutor Cláudio, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Bom dia, Nathalie. Bom dia a todos os telespectadores. Estamos aqui à disposição da população, dos ouvintes, para que nós possamos falar sobre saúde bucal. Muito obrigada. E também com o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Wilson Shediek. Doutor Wilson, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Muito obrigado, Nathalie. Bom dia a todos vocês, a população da Baixada Santista. É um prazer muito grande estarmos aqui para, junto com o Dr. Cláudio, podermos falar um pouquinho de odontologia para a população da Baixada Santista. Aliás, o prazer é todo nosso de recebermos duas autoridades que representam tão bem o segmento odontológico do nosso estado e da nossa região. E você que acompanha o Bom Dia Baixada pode participar do nosso programa pelo nosso WhatsApp, que já está liberado. É só enviar a sua pergunta, sua mensagem de texto ou seu vídeo para a gente. Doutor Wilson, eu começo o nosso bate-papo com o senhor. O brasileiro, ele já se conscientizou da importância de que a saúde, de fato, começa pela boca, que a prevenção é efetivamente uma necessidade? Infelizmente, ainda não. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem essa cultura. E é por isso que nós, as entidades da odontologia, o próprio conselho, que é uma autarquia, temos feito ações junto ao governo para que essa orientação seja muito mais eficiente nas escolas, para que a população possa ter essa cultura e esse entendimento de que você não faz saúde sem saúde bucal. Eu não concebo quem é que descobriu que a boca não faz parte do organismo. Corpo, né? Alguém que trata só o resto, que é importante, só a outra área, e deixou a saúde bucal fora. E é como você falou, a saúde começa pela boca. A porta de entrada é a boca. Então, é imprescindível que nós conscientizemos as autoridades para que seja aumentada cada vez mais a orientação e que o brasileiro crie o hábito, que a importância da saúde bucal. Doutor Cláudio, o senhor concorda com a colocação do Dr. Wilson? Com certeza. Reforçando o que o Wilson falou, as entidades têm o papel não apenas da conscientização e trabalho junto aos profissionais, mas principalmente junto à valorização da importância da saúde bucal junto à população. Por isso que, periodicamente, de forma até contínua, em todo o estado de São Paulo, através das entidades, nós procuramos fazer campanhas de esclarecimento, campanhas de prevenção, diagnóstico precoce, exatamente para que a população possa ter consciência de que a saúde bucal é muito importante e que o cirurgião dentista não seja procurado apenas no momento de dor, no momento de dor ou por uma questão estética. Muito pelo contrário, a questão da saúde bucal é uma questão importantíssima para a saúde geral do corpo como um todo, tanto no momento onde o cidadão está sadio, quanto também quando eventualmente um paciente esteja internado num hospital. Nós temos trabalhado a valorização da presença do cirurgião dentista também dentro dos hospitais em pacientes que estão hospitalizados. Até porque a continuidade da saúde bucal nesses pacientes garante também, muitas vezes, a qualidade de vida e o sucesso no tratamento, Com certeza. Então, quando se fala em saúde bucal, nós falamos de bebês, crianças, jovens, adultos, idosos, pessoas saudáveis, pessoas com problemas, enfim, em todas as idades e situações de saúde, a saúde bucal é importantíssima para que seja mantida
em bom estado. Dentro dessas campanhas que são feitas em escolas, principalmente, e em outros ambientes, quando essas campanhas, sejam elas através de palestras, sejam elas através de simpósio, elas terminam, como feedback, vocês percebem que a informação ainda não tem chegado a quem deveria? Eu acho que não é que ela não chega, é que como ela não, aparentemente, não tem muita dor e ela não corre assim, um tipo de risco de vida, as pessoas não dão muita importância. Porque, infelizmente, nesse país, criou o conceito de que a odontologia é cara. Né? É como um carro. Se você não der manutenção no seu carro, aí vai ficando caro quando você for arrumar. Se você não cuidou do amortecedor, se você não for... Né? Ele vai desgastando o pneu, ele vai fazendo... Aí quando você for fazer, aí a reforma é cara. Mas se você calibrar o pneu todo dia, né? Se você fizer trocar revisão... o óleo. Trocar o óleo, fizer revisão periódica, você não vai ter problema com o carro. Né? Agora, a saúde bucal é a mesma coisa. As pessoas talvez só vão se lembrar quando começa a sentir dor. Né? E aí o problema já se agravou. Então, se você... Então, é um exemplo como a pessoa... As mulheres não vão ao cabeleireiro todo dia. Não. Às vezes ela lava o cabelo em casa, mas aí quando vai sair, ela vai ao cabeleireiro. Se as pessoas fizessem essa prevenção periodicamente, ela não teria problema nenhum. Ela ia, como eu falei, foi calibrando o pneu toda vez que você vai abastecer e tal, e aí não teria problema. Agora, se você não calibra o pneu, você consome mais combustível, você desgasta o pneu mais de um lado do que do outro. Então, é a mesma, fazendo uma analogia, na saúde bucal é a mesma coisa. Se você procurar o profissional regularmente, ele não é caro, é muito barato e você vai ter por toda a vida uma boa saúde bucal. Até porque se vale a máxima do check-up, por exemplo, cardíaco, uma vez por ano, né? A gente diz muito, debate muito saúde aqui no Bom Dia Baixada e a gente fala da importância da prevenção periodicamente e a gente ouve sempre de especialistas que pelo menos uma vez por ano você tem que ir àquele médico. Saúde bucal também pelo menos uma vez por ano, né? Faz parte do check-up. Então, mas mesmo você fazendo check-up, você corre o risco de ter um infarto a qualquer momento. Sim. Né? Ninguém tem uma cárie a qualquer momento, não. Ninguém tem um problema de desordem dos dentes a qualquer momento. Né? Então, é muito mais eficaz, né, a sua prevenção na saúde bucal do que... A intervenção na saúde bucal, né? Então, do que você ter um problema a qualquer tempo, que isso... está inerente ao desejo da pessoa ou não, ou por falta de cuidado ou não, às vezes você pode ter. E tem muita coisa que está por trás disso tudo, que as pessoas não têm orientação. E agora me veio a lembrança de que aqui mesmo em Santos tinha um jogador profissional de basquete, que era um americano, que faleceu em virtude de uma infecção dentária. Né? Então, se você pegar um índice do INCOR, tem praticamente metade dos casos que o INCOR apresenta de problemas cardíacos em decorrência de infecções dentárias. Isso são dados do INCOR, né? Não são dados... E é um índice altíssimo. É um índice altíssimo. Tanto é que todo paciente que chega lá para ser operado, para qualquer intervenção, é antes de ser passado por um exame odontológico, porque quase certeza que vem, o foco original é na boca. Então, como as pessoas não enxergam isso, não é divulgado de uma forma ostensiva por quem deveria ser, né? Quem divulga só isso somos nós da odontologia, são as entidades, são os profissionais, e posso dizer para você sem medo de errar, a odontologia é a profissão que tem os profissionais mais preocupados com a saúde da população, em orientar, em fazer campanhas. Você pode ver o que tem de campanhas que são promovidas pelas entidades da odontologia, pelos profissionais que se empenham. Né? Então, a gente tem que parabenizar o profissional cirurgião dentista até por essa coisa que é nata do profissional, né? A vontade que ele tem, né, de explicar que é uma coisa simples, que é a saúde bucal, se for bem cuidada. Como o doutor Wilson muito bem colocou, 50% dos casos que chegam no INCOR tem algum tipo de problema que começou pela boca. Então, aquele risco que a população imagina que não existe é muito alto. Por isso que anteriormente eu falei que a odontologia, a saúde bucal, ela é importante, seja com o cidadão saudável, seja hospitalizado,
né? Esse trabalho nos hospitais é um trabalho muito importante. E, por outro lado, as entidades têm procurado fazer esse trabalho de conscientização em todos os âmbitos, com a própria classe, que já tem essa conscientização, com a população, com a classe política, né, com os governantes, para que encarem a questão da saúde bucal como uma prioridade e não que fique como um adendo à questão da saúde. Por isso que tanto o Conselho Regional de Odontologia quanto a PCD e outras entidades têm feito um trabalho de aproximação e conscientização dos gestores públicos pelo Estado de São Paulo, tanto com os prefeitos, com os secretários de saúde. Os coordenadores de saúde bucal, para que o investimento em saúde bucal, que é um investimento tranquilo para um município, seja cada vez mais lembrado e aplicado para que a população tenha uma proteção, né? E como eu falei, desde o bebê até a terceira idade, em todos os momentos da vida, a saúde bucal é uma situação bastante simples de ser mantida de forma saudável, então é uma questão cultural. O Brasil, até poucos anos atrás, era conhecido como o país dos desdentados. Né? Por quê? Culturalmente, procurava-se o dentista no momento de dor. E não havia a cultura, né, o preparo da própria população de preservar o dente. Então, era muito comum, doeu, extrai o dente, doeu, extrai o dente. E houve uma mutilação muito grande da população. Hoje, com as campanhas de conscientização, com o trabalho que está sendo feito, tanto no setor privado quanto no setor público, com a fluoretação da água de abastecimento, então o índice de cáries tem caído no Brasil, diminuiu bastante. A conscientização da população diminuiu, então hoje o trabalho é para que a cárie não atinja, né, os dentes da população e que o trabalho seja mais no aspecto preventivo. Porém, ainda, né, de anos e anos com essa cultura de extração, etc. Ainda existem casos. Tem muitos casos, mas eu creio que uma próxima geração onde as crianças nas escolas estão sendo educadas, o atendimento cada vez mais democratizado, eu acredito que num futuro breve nós teremos aí uma geração já com a saúde bucal um pouco mais em dia do que há décadas atrás. Olha, eu vou dizer que se depender lá de casa, minha filha tem 4 anos, ela vai ao dentista desde 1 ano, e ela escova o dente hoje sozinha, direitinho, e às vezes quando eu estou na correria lá de casa, ela fala, mamãe, eu tenho que escovar meu dente. Então, se depender dessa geração, que eu acho que isso também começa em casa, né? Eu acho que a escola é importante, mas o exemplo que se tem em casa é muito mais importante. Eu confio também nessa tua expectativa de que a próxima geração vai ser uma geração capaz de reverter esse cenário. Eu acredito que a educação é fundamental. A educação, o exemplo, porque não adianta só você saber. Você precisa ter o exemplo em casa, porque só a palestra, só a orientação para a criança, e se chegar a ver o exemplo dos pais, é o que fortalece. Porque se só saber, se eu só soubesse e eu não tivesse a consciência, não teria médico fumando. Sem dúvida. Aí você vê um médico fumando, você fala, a incoerência. Então, quer dizer, isso já veio lá, ele já carrega essa carga de que, né, de não ligar. Então não adiantou ele ter a informação. Então nós temos que dar informação para a criança, né, e é por isso que na estratégia de saúde da família é importante a atuação na família, porque, você dando um exemplo prático, se eu tenho hipertensão, mas a minha esposa vai cozinhar com muito sal, então ela tem que ter essa orientação também. Então em casa não adianta eu ensinar só a criança na escola,
se eu não ensinar os pais, se o pai também não tem esse hábito, se dão uma madeira e põem para dormir sem escovar o dente. Então, esse acompanhamento, e aí é que cria essa cultura, porque a sua filha deve ter tido orientação, mas você também em casa dá o exemplo. Sim, sim. Então, essa é a importância de a gente trabalhar a família. Né? Esse conceito só, por si só, a gente sabe, bebê faz mal, mas a gente tem que ter o exemplo. Se você está numa família onde o pai bebe, a mãe bebe, essa criança, invariavelmente ela vai. Provavelmente. Vai beber. E falando em bons exemplos, esse fim de semana a PCD participou de uma bela ação de prevenção lá no litoral norte, não é mesmo? Passando a importância da prevenção da saúde bucal, falando sobre saúde bucal para crianças, né? Sim, foram mais de 650 crianças que foram atendidas, foi dada toda a orientação, foi dado um kit de higiene, né, para que essas crianças, já nessa fase, né, já tenham essa consciência, e como eu falei, também aos pais, essas palestras têm que ser constantes. Não adianta só ser um dia e não continuar nas escolas, e é por isso, porque é muito barato. A prevenção é muito barato. E se a gente tiver essa cultura, né, criar essa cultura e deixar implantado pelos governos, nós precisamos fazer a população também cobrar o governo, porque isso é um direito dela. Se não entra na minha cabeça num país como o Brasil, que paga... O SUS paga cirurgias caríssimas de uma pessoa ou outra e não se faz uma ação efetiva, que é um direito do cidadão, né, implantado pelos governos municipais, estaduais e o governo federal. Né? Então, eu acho que essa, fundamentalmente, é a ação que se tem que ter desse governo, de todos os governos, mas a população tem que cobrar. Porque, às vezes, ela não cobra, talvez é por ignorância. Né? Não é, o cidadão, às vezes, ele é ignorante no assunto, mas não é burro. Né? Então, quando você fala para a pessoa, o que você quer? Todo mundo quer uma UPA no seu bairro. Todo quer ter um pronto-socorro. Por que ele quer um pronto-socorro? Você fala, quem entende fala, pô, não precisa ter UPA lá, uma unidade básica de saúde. Mas ele pensa assim, quando ele vai numa unidade básica de saúde, aí vão marcar um exame para ele daqui 60, 90 dias, aí vamos marcar a radiografia daqui 120 dias. Quando você vai numa UPA, ele já colhe o teu sangue, o resultado sai na hora, ele já tira a radiografia na hora. Então a população falou, eu quero uma UPA também. Porque tem que ser acompanhado dessa ação, a ação de educação. Olha, o cidadão deveria ter, como qualquer país evoluído do mundo, quando ele falta uma consulta, e o brasileiro, via de regra, principalmente no setor público, assim, ele tem consulta amanhã, ele não vai porque tem jogo, porque tem qualquer coisa, né? Então ele está tomando o lugar de outro cidadão, né? E não está dando sequência a essa informação que ele tinha, aos cuidados, porque ele vai ficar mais caro depois. Para quem? Não só para ele, não, para o governo também. Para todos nós, né? Porque se ele tivesse feito a prevenção, ele não teria problema, nós precisaríamos gastar muito. Então, a gente faz essa para a pessoa, para a população entender mesmo, né? Para a população de casa entender de quanto custaria isso. Porque às vezes é um barato, vamos falar já de uma intervenção. Né? O cidadão que não tem quase dente tem um foco infeccioso, entendeu? Aí ele não trata, ele fica com aquele foco infeccioso e tal. Mas isso vai para o organismo. O sangue não tem uma circulação dividida, o que só está na cabeça só anda aqui na boca, não. O sangue que está aqui passa no coração, passa no pulmão, passa em todo lugar. Então essa infecção, a hora que ele tiver um problema, aí ele vai custar uma internação. Aí quanto se gasta para uma internação, você vai ter que ter um leito, você vai ter UTI, você vai ter anestesista, você vai ter uma... Educação, então, gasta-se muito se você tivesse feito a prevenção ou tivesse colocado uma prótese desse cidadão, tem que ser total. Inclusive, o Conselho Federal fez uma pesquisa por um importante órgão de pesquisa e verificou-se que o brasileiro, cerca de 30%, não sabia que tinha direito a tratamento bucal no serviço público. Então, por quê? Porque lembra do dentista como apenas aquele momento de dor, de urgência, né? Então, nós temos trabalhado para que haja uma conscientização do acesso que a população precisa ter no setor
privado, mas especialmente principalmente no setor público, né? É um direito da população ter acesso ao tratamento odontológico. E se é direito, a população tem que aprender a fazer valer o seu direito. E abrimos o segundo bloco falando de Cubatão. A prefeitura quer resolver 2 problemas da cidade com um projeto audacioso. Se der certo, a população vai ganhar de uma só vez serviços na área de cultura e saúde. Isso aqui deveria ser um teatro. O descaso com o dinheiro público é tão grande que milhões foram gastos em 30 anos e nenhuma peça sequer foi encenada neste espaço. A atual administração quer tentar corrigir os erros do passado, trocando cultura por saúde. A ideia é que no teatro, que nunca foi teatro, passe a funcionar um anexo do Hospital Municipal da cidade, que não abre as portas desde fevereiro. Pelo menos a geografia favorece, já que o teatro fica ao lado da unidade de saúde. Funcionariam nesse anexo hemodiálise, câmara hiperbárica e centro de oncologia. O valor estimado para a compra dos equipamentos é de R$8 milhões, que serão pagos pela prefeitura por meio de uma verba vinda de multa a uma empresa do polo industrial. Nos fundos do hospital não será possível, será construída uma faculdade de medicina e também uma policlínica. O que nos restou é aproveitarmos a estrutura física deteriorada do teatro para implantarmos esses 3 serviços. Para que o espaço deixe de pertencer à cultura e passe para a saúde, é necessário mudar a lei orgânica do município. A prefeitura já enviou o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores e o texto deve ser analisado pelas comissões. Não existe um prazo para a conclusão dessas análises, mas o prefeito Ademário Oliveira acredita que a votação já possa acontecer na terça-feira que vem e que o resultado deve ser favorável. Sim, porque não é um projeto polêmico que traz nenhum prejuízo político para absolutamente ninguém. Muito pelo contrário. A sociedade clama, né? Nenhuma cidade quer ter o serviço de saúde sucumbido, né? Nós temos um hospital fechado. Então, os parlamentares têm consciência disso, né? Então eles estão, inclusive, nos cobrando para que demos celeridade e a gente possa reabrir esse complexo o mais rápido possível. Já a reforma estrutural do hospital deve ser feita pela entidade que assumir a gestão da unidade de saúde em processo licitatório em andamento. Existe uma estimativa de um investimento de R$6 milhões só para a readequação sanitária. A administração municipal acredita que a ONG que vencer a concorrência vai recuperar os valores com os atendimentos particulares e de convênios. Nós temos um hospital com capacidade para 250 leitos, 60% fica para o sistema SUS, 40% pode ser explorado pelo privado. Só que os serviços que possam ser explorados pelo privado, eles podem ter um superávit de arrecadação. E aí está o pulo do gato. Então a entidade, ela é filantrópica, ou seja, os recursos aportados com a venda de serviços para convênios, enfim, para o setor privado, para o polo industrial, tendo superávit, vai aportar o sistema do SUS, que é deficitário. E o teatro? O secretário de Cultura acredita que a solução está no Parque Anilinas. Raul Cristiano quer que o teatro deste espaço de lazer da cidade, outra obra inacabada, venha a funcionar. Só que para isso são necessários R$3 milhões, verba que ele acredita conseguir com leis de incentivo à cultura. Ele tem 350 lugares, já há R$500 mil que foram repassados pelas empresas do município para a conclusão da obra. Ali já foram compradas as poltronas, a parte de cenotécnica, ar-condicionado, e ainda falta as instalações propriamente ditas. Precisaríamos arrecadar mais R$800 mil e o teatro estaria funcionando em um ano. A princípio, a população parece aprovar as ideias. Eu acho que seria interessante. Precisa, né? A cidade precisa. Que tenha mais investimento na área da saúde. Ele está abandonado, é melhor que faça alguma coisa que seja útil, né? Para a população. Uma cidade tão rica igual essa de Cubatão, não tem um teatro municipal. É uma pouca vergonha. Uma cidade tão rica igual Cubatão. A torcida é para que a administração acerte esse projeto, porque, de fato, a população de Cubatão merece mais respeito, merece cultura e merece, sim, atendimento de saúde de qualidade.
E voltamos a falar sobre saúde bucal com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Cláudio Miaki, e com o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, o Wilson Shediek. Você pode interagir com os nossos convidados através do nosso WhatsApp. Aliás, já tem uma pergunta que eu acho que veio de Feira de Santana. Pode pôr no ar, por favor? É o Dr. Júlio Mota. Como os colegas entendem a importância da higiene da língua? Quem quer responder? A higiene da língua, nós entendemos que ela faz parte da boca, né? E lá também ficam impregnados substâncias que podem vir a causar problema. E ela tem que ser feita como você escova os dentes, tem que escovar a língua também, né? Coisa simples. Não dá para separar a estrutura dos dentes da língua, né? Com certeza. Mas coisa simples que o cidadão vai entender mais fácil. Tem que escovar também. Quando você escova os dentes, escova a língua. Esse é o mais importante. É muito importante, porque é tudo uma questão cultural, né? Pouco se fala nisso. Achei muito interessante, importante a pergunta, mas a língua, né, está presente no interior da cavidade bucal e com certeza ela pode ser um fator aí de problema caso não seja higienizada adequadamente. Escova com a escova de dente mesmo, ou tem um aparelho que é o ideal? Mas tem um limpador de língua. Né? Mas você quer ver um exemplo, já que ele falou da língua, né, que é como o Claudio falou, uma pergunta muito bem feita. Então, se você pensar assim, o bebê que ainda não tem dente, é feita higiene. Sim? A mãe tem que fazer uma higiene, faz com a gaze, limpa. Por quê? Vai falar, não tem dente, então eu não preciso, não vou limpar. Não, porque fica aquele resíduo na boca, aquelas bactérias. Então, é importante. E hoje, que antigamente não era tão difundida, né? Odontologia para bebê. Né? Se começa a orientação desde a gestação. Sim. Né? Você começa, a prevenção já começa na gestação. Então você tem a odontologia para bebê, né? Para gestante, para recém-nascido, e aí até o nascimento dos dentes tem todo um processo de higiene que tem que ser observado, que antigamente você não ligava para isso. Né? Nem então, se atentava. Por isso que é fundamental essa orientação. Vamos falar agora de câncer de boca. O Brasil atualmente é o terceiro país com maior incidência de câncer bucal no mundo, atrás apenas da Índia e da República Tcheca. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, por ano são registrados 11.140 novos casos em homens e 4.350 em mulheres. Somente no estado de São Paulo são mais de 3.000 novos pacientes a cada ano. Esse é um ranking certamente muito ruim e se a gente soma homens com mulheres, nós temos quase 16.000 casos por ano, novos casos por ano. Por que esse é um número que não para de crescer? Tudo é a questão da conscientização da população. O câncer bucal, ele não é difícil de ser detectado. Ao contrário de um problema no estômago ou no intestino, que está em um órgão interno, na boca, uma ferida que eventualmente está demorando para cicatrizar, permanece por um bom tempo, ela é perceptível, né? É óbvio que é importantíssimo o acesso, a consulta ao cirurgião dentista para fechar o diagnóstico, mas qualquer pessoa consegue notar, ou através, né, da palpação, ou através do espelho, alguma alteração que se encontra na boca. Diferente de uma dor no estômago, que, né, só com exames mais apurados. O câncer bucal, algum problema, ele é de fácil detecção. Então, sendo de detecção mais simples, a possibilidade de um diagnóstico precoce e de um eventual tratamento precoce é muito maior do que outros tipos de câncer. Por isso que não dá para nós nos conformarmos com esses números, né? São feitas campanhas de prevenção, acesso à população, e mesmo assim, no Brasil, são 4.000 mortes por ano
16 mil novos casos, 4 mil mortes por ano no Brasil. Então, de um câncer que a incidência de cura é alta, né? Se detectado no começo. Se detectado precocemente, tem tratamento, tem cura total. Portanto, nós temos que trabalhar bastante, continuar trabalhando bastante para que esses índices caiam, novos casos tenham queda, mas principalmente o número de óbitos. Mesmo que o número de casos aumente, até pela própria conscientização, porque as pessoas continuam fumando, continuam bebendo, né? Então álcool e fumo são fatores de risco de câncer bucal. As pessoas exposição ao sol. Santos é uma cidade praiana. Então a exposição ao sol sem proteção pode também ser um fator, né, de câncer de pele e pode potencializar a questão do câncer de boca também. Então, por esses números, nós não podemos ficar parados esperando que novos casos surjam e novos óbitos surjam. Nós temos que continuar cada vez mais e por isso a importância deste programa, por exemplo, que está levando a informação para a população de que, caso note alguma alteração, alguma ferida que não cura, algum nódulo, né? Um abscessozinho, por menor que seja, algo que pareça com uma afta, por exemplo. Exatamente. Tem um agravante, que normalmente essas lesões cancerígenas são assintomáticas, às vezes. Não dói. Ela não dói. Então, é aquilo que nós falamos, você falou no começo do programa, a prevenção. Então, se eu não for regularmente ao cirurgião dentista, né, mesmo que eu não sinta nada, eu vou lá para quê? Para que ele examine, porque às vezes é uma pequena lesão, e como o Dr. Cláudio falou, é aquela lesão que se você pegar no começo, é facilmente removida e o prognóstico excelente, processo de cura 99,9%. Agora, se eu não visitar, como ela é assintomática, a hora que eu perceber, às vezes já é irremediável. Aí já virou até, inclusive, metástase, né? Exatamente, já se espalhou. É muito comum em campanhas de prevenção, principalmente pessoas mais humildes, né, ser detectado um carocinho, uma bolinha aqui na boca. Quanto tempo o senhor está com essa bolinha? Já tem uns 3 anos, mas não dói, né? Então, aquilo se tornou comum. A pessoa até acostumou a conviver com a bolinha, né? Não dói, né? Talvez passou a incomodar um pouquinho, porque o volume aumentou, né? Ficou maior, né? Mas é muito comum isso. Então, fica aqui o recado para a população que nos assiste. Qualquer sinal de alteração, uma ferida, uma bolinha, um carocinho, o que for, procure o cirurgião dentista, seja no setor público como no setor privado. Em casa, né, olhe no espelho. Só autoexame da boca, autoexame da boca, é simples. Às vezes até uma mancha só. Às exatamente. Vezes não tem ferida, não tem nada, às vezes só uma mancha. Então, aquela mancha, às vezes a pessoa em casa não consegue ver. Como o Dr. Cláudio falou, a ferida, às vezes você percebe com o dedo, com a língua, na hora de escovar, né, como uma prótese que está machucando, né? Essa ação de uma prótese mal adaptada, né, ou então que está raspando na língua, está machucando, está ferindo a língua, a bochecha, essa é fácil de perceber, porque aí ela vai te causar um desconforto, né? Um desconforto, ela tem uma ferida, uma bolinha, ela tem alguma coisa. Agora, as manchas você você não percebe, só no exame. Exatamente. Então, voltamos ao início do nosso programa. A prevenção é a principal ferramenta para a gente combater esses números, especialmente, como disse o Dr. Cláudio, o número alto de mortes causados por câncer de boca. E quem fuma e quem bebe tem que sim se conscientizar de que cigarro não faz bem à saúde e bebida também não faz. E são sim os maiores fatores de câncer de boca, o tabagismo e a bebida alcoólica. Chegamos ao último bloco do nosso programa. E você que está pensando em viajar para fora do país e ainda não tem passaporte ou precisa renovar o documento, preste atenção. A Polícia Federal decidiu suspender por tempo indeterminado a emissão de novos passaportes. Segundo a PF, a verba destinada ao serviço chegou ao teto orçamentário.
não há mais como destinar mais dinheiro para a fabricação de documentos, a não ser com a edição de uma medida provisória ou aprovação de um projeto de lei pelo Congresso. Ainda de acordo com a PF, todas as pessoas que já requisitaram o documento vão recebê-lo. Os novos pedidos, no entanto, não têm previsão de entrega. A pergunta que fica é: ninguém percebeu que esse teto orçamentário estava chegando? E voltamos a falar de saúde bucal com o presidente do Conselho Regional de Odontologia do Estado de São Paulo, Cláudio Miaki, e com o presidente da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, Wilson Shedjek. Neste bloco, vamos debater a comercialização e o uso de aparelhos ortodônticos falsos. No entanto, antes de entrar nesse tema, a gente tem mais uma participação de telespectador. Pode pôr na tela, por favor? É a Vanderleia Inocêncio de São Vicente. Fiz um implante que não deu certo. Ele pode ser retirado? Sim, sem dúvida nenhuma. Se ele não deu aquela fixação, se ele não... que a gente fala, comumente diz que se ele não pegou, né? Se não houve uma integração, né? Ele pode ser removido e aí tem que se analisar o motivo de que, se foi um motivo de saúde, às vezes tem pessoas que têm problema sistêmico que talvez não dê para você fazer a colocação de um implante. Ou então a localização, aí agora o profissional que vai fazer a análise de por que é que não deu certo. E alguns hábitos também são prejudiciais, e um deles que nós acabamos de falar, que é o tabagismo, o alcoolismo, que não combina com o implante, né? Ou quem sabe a qualidade do material. A qualidade do material também pode interferir nesse sucesso. Certeza. A Vanderleia, minha produção, está dizendo que já voltou no dentista que fez o implante e não resolveu nada. Então a orientação é que ela busque outro profissional, né? Para tentar resolver esse problema. Como eu disse, não dá para... não dá para fazer um diagnóstico sem ver a paciente. Sem ver o paciente, mas o profissional tem que dizer por que é que não deu certo. Isso é óbvio, algum motivo tem. Seja, como eu disse, ou é orgânico ou é técnico. Aí nós não podemos fazer. Mas então, Vanderleia, a orientação é: volte mais uma vez no seu dentista e pergunte a ele por que não está dando certo. Ele tem que te dar essa resposta. Agora a gente vai falar sobre a questão, e eu confesso que fiquei bastante assustada quando comecei a ler sobre o tema. A pirataria chegou na odontologia, é isso mesmo? Eu diria que a pirataria está em todo lugar. Onde que não tem produto pirata? Produto falsificado, produto vencido sendo reembalado. Nós assistimos há pouco tempo atrás, sendo amplamente divulgado, com problema com leite, com carne, com... As carnes foram o último escândalo. Em todo lugar tem a pirataria. E nós, as entidades de odontologia, o Conselho, a Associação, nós temos uma parceria com a indústria, com a BIMO, e trabalhamos em conjunto também com a Anvisa, que é o órgão que regula, e aí você já também deve ter visto vários medicamentos não aprovados pela Anvisa, que estão sendo vendidos. Então, nós formamos aí um grupo de combate a essa pirataria. Porque também tem muita coisa que às vezes precisa ser explicado bem o que é pirata e o que é Exatamente. Sem registro na Anvisa e seja... porque às vezes ele é pirata porque ele não conseguiu ainda o registro da Anvisa, mas produz um material bom até. Porque ele ainda não conseguiu um registro na Anvisa. Agora tem o outro não, que é aquele fundo de quintal falso, que ainda usa a marca. Aí sim que eu entendo como pirataria. O outro é sem registro, esse é pirata mesmo. Então ele vem até com a marca do original e ele produz no paralelo. E como é que foi grandemente detectado Exatamente. Isso? Porque a indústria, por exemplo, ela vai vendeu 100 mil implantes. Aí você teria que vender o componente que vai nesse implante para fazer a prótese em cima. Sim. Aí vendeu 100 mil implantes e vendeu 5 mil componentes, né? Onde é que estão sendo comprados esses outros que vão 5 mil? Se não vem da pirataria ou dessas empresas fundo de quintal. E essa união das entidades junto com a Associação Brasileira da Indústria Médica Odontológica e a Anvisa, né, resultou há pouco tempo atrás a duas sequencialmente foi Campinas e ali por perto de Campinas, onde foram pego duas fábricas, e agora recentemente em Curitiba, ali do lado da grande
Paraná. Curitiba, ali a cidade vizinha, também mais 2 ou 3 fábricas de implantes e componentes, principalmente componentes, não só dentários, componentes dentários, como também para ortopedia. Parafusos, placas, para Por isso, no caso dos implantes, existe a questão da rastreabilidade do produto, né? Desde que ele é fabricado até ele ser vendido nas casas especializadas e até na utilização do profissional, né? Hoje existe a possibilidade de rastreamento, né, daquela peça que foi fabricada com um código, tudo. Isso é muito importante até para garantir que não haja esse problema de falsificação. O Conselho, inclusive, tem uma campanha para tentar reverter, né, essa prática. Como é que funciona essa campanha? Na verdade, como foi falado pelo Wilson Chidiek, todas as entidades estão unidas nessa é uma força-tarefa. Então tem a Anvisa, tem a ABIMO, que é a Associação Brasileira da Indústria Médico-Odontológica, a Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, a Associação Brasileira, o Conselho, todos no sentido, porque na verdade volta na questão original, nós estamos preocupados com a saúde da população. Sim. E um produto falso ou pirateado. Falso e que fica na parte interna do corpo, né? É diferente de comprar uma camiseta de marca falsificada, né? Tudo bem, CD. Um CD. Você contribui para um mercado paralelo, você deixa de recolher impostos para onde devem ser destinados, mas a saúde está sendo colocada em risco. E, por exemplo, no caso do implante, né, dentro interno, do osso da boca. Então é uma questão muito séria, é uma questão preocupante, mas que por essa movimentação das entidades, eu creio que isso já está sendo inibido. Falsificação e pirataria sempre vai existir, mas com essas atitudes eu creio que o número vai reduzir. Esperamos que desapareça, né? É importante salientar até para que o paciente exija do seu profissional, porque quando esse implante é colocado, exatamente, que eu ia perguntar. Como o Dr. Cláudio falou, ele é acompanhado de um código de barra que tem que ficar no prontuário dele. Sim. Mesmo que ele vá para o laboratório, tem que ter no prontuário do paciente essa etiqueta do produto que ele utilizou. Essa é uma garantia que ele tem da origem do produto que está sendo utilizado. Vocês falaram muito da campanha e dos parceiros da campanha. Eu pergunto, como é o diálogo com os governos municipal, estadual e com o federal, do ponto de vista da necessidade da união de esforços para o combate a essa prática? Tanto do combate desta prática, como mas demais, também né? A questão do acesso da população ao tratamento odontológico, pelo menos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, através da PCD, através do CROSP, do Conselho, nós temos buscado esta aproximação. Por exemplo, hoje nós teremos uma reunião com o secretário de Saúde de Santos, exatamente para mostrar que as entidades odontológicas estão unidas, que a população no setor público precisa de atendimento. Então nós estamos frequentemente visitando os gestores públicos para que valorize o atendimento à saúde bucal da população, principalmente a mais carente, né? Temos contato também com as universidades, temos contato com, enfim, tudo que envolve a saúde bucal, as entidades têm feito um trabalho de conscientização. E no setor público, seja a nível municipal, estadual e com o governo federal, nós sempre estamos falando da importância da questão do investimento, né? Nós tivemos aí o exemplo, se está faltando passaporte, né? Não pode faltar orçamento, dinheiro para aplicar na saúde bucal. E só a questão desses produtos falsos, que você falou, citou os aparelhos ortodônticos falsos, aí no caso é uma moda que pegou entre os jovens. Da borrachinha. Da borrachinha, onde até as peças podem ser originais, mas estão sendo instaladas por pessoas leigas que não têm o menor conhecimento. Então tem que chamar
atenção da população para esse cuidado. E aí, sendo instalado por pessoas leigas, o resultado do tratamento certamente vai ficar muito aquém do desejado quando a situação não fica pior, não é mesmo? Com certeza o resultado será muito ruim. Via de regra, perda do elemento dentário. Então procure o cirurgião dentista. Procure o cirurgião dentista e não esqueçam aqui do nosso alerta: prevenção. Essa é a principal ferramenta. Saúde começa sim pela boca. Doutor Wilson, gostaria muito de agradecer a participação do senhor aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a oportunidade. Um grande abraço a vocês e a todos os ouvintes. Doutor Cláudio, muito obrigado pela participação do senhor aqui no nosso programa. Eu também quero agradecer, parabenizar ao programa por ter essa oportunidade de falar com a população sobre saúde bucal. E amanhã vamos falar sobre vida animal. Qual a melhor maneira de cuidar do seu animal de estimação? Como estão os programas municipais de atenção aos animais? Vamos conversar com o veterinário, Eduardo Filete, e também com o vereador de Praia Grande, Cadu Barbosa. Não esqueça também de curtir nossa fanpage no Facebook, onde você encontra todos os nossos vídeos, e a nossa página no Instagram e no Twitter. Durante todo o dia, você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo, acessando o Santa Portal. Aliás, no Santa Portal tem texto novo no blog. Não perca, é só acessar. Vale muito a pena. Eu volto amanhã, às 8 horas da manhã. Tchau!